Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Estou aqui com a nossa intérprete Amanda e estaremos indo para mais uma aula do 6º ano, onde estaremos vendo a aula sobre lendas urbanas e lendas folclóricas. A nossa aula, ela seria fábula, não é? Mas está aqui, estaremos revendo esta aula, revendo esta aula de lendas e estaremos vendo a aula de fábula em uma outra oportunidade, ok? Na nossa aula de hoje, nós temos, nesse momento, um aplicativo, não é? Nós temos o nosso app entrando em ação e aí vocês terão agora a imagem do QR Code aparecendo para aqueles aparelhos de celular que tem iOS. Tem um QR Code que estará aparecendo para vocês e vocês estarão também tendo outro QR Code que será para aqueles aparelhos que são Android. Vamos continuar. Então, na aula de hoje, eu vou lembrar para vocês o que diz o dicionário. O dicionário diz que lendas urbanas, não é? Narração, é uma exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Seguindo, algumas histórias nasceram da necessidade humana de arranjar explicação para tudo o que acontece no mundo. Como falei para vocês, geralmente, não é, em toda a nossa história humana, sempre houve aquela necessidade de saber tudo o que acontece no mundo real e também, não é, no mundo imaginário ou diante daquilo que as pessoas dizem que viram. Então, tivemos esta aula de lendas urbanas e lendas folclóricas e tivemos esse impacto, não é, de como era todo feito o trabalho diante dessa realidade. Então, quando eu falei no início para vocês sobre preparar o ambiente, eu não falei com vocês hoje, mas eu gostaria de pedir para vocês prepararem aí o ambiente, não é? Se organizarem. Terminou uma aula de matemática e essa aula é de língua portuguesa. E aí eu comecei falando do aplicativo e não pedi para vocês prepararem um ambiente e se organizarem aí. Então, a nossa aula, ela é sobre narrativa. Seja qual for a narrativa, fábula ou lendas folclóricas, elas têm um conhecimento a mais para nós. E nós precisamos, não é, ver, rever, quantas vezes for necessário e fixar também este conteúdo na nossa mente, não é? Esse conteúdo ele faz parte do nosso currículo. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouco, né, das lendas de Recife, onde vimos outras lendas nas aulas anteriores e eu comecei falando com vocês também sobre as lendas de Recife e estaremos novamente vendo essas lendas, relembrando, não é? São narrativas contadas por pessoas que viram alguma aparição ou imaginaram, por que não? Não é? Somos livres para imaginar, para ver, né, pensar, e aí vamos seguindo. Eu trouxe para vocês essa lenda, não é, do palhaço do coqueiro do Janga, e aí vocês tiveram esse contato e estamos revendo este momento novamente, não é? E temos aqui esse palhaço, e eu vou ler para vocês a história desse palhaço, não é? Que reza a lenda que o palhaço do coqueiro tem uma história um tanto quanto triste. Seu sonho era ser um palhaço tão engraçado quanto seu pai. Mas ao se deparar com o picadeiro, viu que ninguém ria de suas brincadeiras e enlouqueceu. A partir
Daí, ele encontrou refúgio na lua minguante, sua companheira de riso, a única coisa que acalmava seu coração, pois ela sim ria para ele. E aí, minha gente, nós temos nessa lenda um fato, não é? Onde esse palhaço, ele não era feliz, ele era triste. E aí eu gostaria de falar novamente sobre esta lenda, chamar a atenção para este mês, que é o Setembro Amarelo, onde muitas vezes, não é? Isso aqui é a história dentro da lenda, e aí a gente contextualiza, não é? Onde muitas vezes, quantas crianças, adolescentes, adultos estão vivenciando situações emocionais. E aí nós vemos aqui, olha, quando diz que a história dele era um tanto quanto triste. Ele via que seu pai era engraçado, mas ele tentava fazer brincadeiras e ninguém ria dele. Ele queria ser parecido com o pai, ele queria ser engraçado, mas ele não conseguia ser engraçado. E aí é interessante porque ele se afastava, ele se tornava, não é? Quando vimos aqui que ele dizia que ia, não é, ver a lua, ele ficava ali imaginando, não é? Toda aquela desenvoltura do seu pai diante da plateia, mas ele não tinha a mesma desenvoltura. Então, de repente, ele decide ir ficar ali e observar a lua. E ele acreditava que a lua ria dele. E aí é interessante porque, ou ria com ele, não é? E aí é interessante chamar a atenção disso, né? Para essa realidade enfrentada por muitas pessoas, onde enfrentam situações emocionais e se isolam, e aí não se sentem aceitos, não são abraçados, acolhidos, e muitas vezes não se acham interessantes. E aí nós precisamos, né, nós que estamos ao redor dessas pessoas, nós precisamos olhar para elas, nós precisamos abraçar mais, nós precisamos dar mais atenção, nós precisamos também, não é? Se enfrentamos ou viermos a enfrentar tal situação, nós precisamos nos voltar para nós mesmos e nos amar, não é? E em momento algum desistir da nossa vida. Então nós precisamos lutar por nós mesmos. Então Setembro Amarelo é um mês muito importante, como todos os outros meses, mas é um mês onde precisamos prestar atenção nas nossas reações emocionais e também cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. Então, esta lenda, vocês estão vendo a importância das narrativas? Esta lenda traz para a gente, contextualiza com outras situações. Então, este palhaço, ele era triste, né? Porque ele era filho de um palhaço que fazia a plateia rir, mas ele não conseguia fazer a plateia rir. Com isso, ele se tornou uma pessoa triste, depressiva, e ele achava que só a lua conseguia rir, não é? Junto com ele, ou rir dele. E aí é interessante pararmos e pensarmos na importância de nos valorizar, tá? Então, se você está triste, sorria, não é? Sorria, sorria sempre. Então, neste mês, como em todos os outros, sempre há um motivo para sorrir, tá? Vamos seguindo. A perna cabeluda do centro. E aí, minha gente, nós temos aqui uma lenda bem conhecida de alguns recifenses, e nós estamos aqui revisando, não é uma lenda que é da década atual, não é de uma década atual, mas é da década de 70. Vamos ler? Essa nossa lenda urbana mais ilustre, a perna cabeluda, assombrava os recifenses na década de 70. Há quem acredite que tudo começou quando foi encontrada uma perna cabeluda sem o resto do corpo, boiando no rio Capibaribe. A polícia, na época, não conseguiu solucionar o caso e deu vazão à mirabolante imaginação dos jornais da época, que lançaram à população a pergunta: de onde veio esta perna? E aí? Foi assim que surgiu a lenda. E aí é interessante pensarmos, não é? Imaginarmos, permitirmos que cada mente dê essa vazão
há diferentes imaginações. Será que realmente alguém foi morto e ficou ali o corpo no rio e os peixes comeram e só ficou a perna inteira? Por que só a perna ficou ali intacta? Né? Ou será que realmente essa perna estava lá ou apenas alguém imaginou uma perna ou viu, teve uma aparição e viu e não existia? Então, há tantas linhas de imaginação ou que foi contada, imaginada. Então, como falei na aula anterior, cada pessoa é livre para pensar no que quiser, não é? E aí há um fato onde nós vemos aqui, não é, uma comprovação que a polícia na época não conseguiu solucionar o caso, não encontrou corpo, não sabia se alguém tinha sido morto naquela semana. Então, um fato aconteceu, mas também há imaginações em volta, em torno desse fato, não é? Então, a lenda é tudo aquilo que parte de um fato, de um acontecimento, como também de algo que foi contado. Então, vamos seguindo. O fantasma da praça chora menino. Nós temos esse fantasma que reza a lenda, que ele aparece, na praça chora menino. Então vamos ler. A praça chora menino traz uma história que vem diretamente do século XIX. O ano era 1831. O Recife enfrentava a revolta setembrada, onde soldados e civis pró-revolta saqueavam a cidade e cometiam todo tipo de atrocidade. Vejam só, minha gente, quanta informação histórica. Foram assassinadas centenas de pessoas que posteriormente foram enterradas na área onde hoje há praça. Reza a lenda que quem vai à praça na madrugada escuta o choro de menino. Então, esta lenda, ela traz para a gente informações históricas, não é, minha gente? Então, nesta praça acontecia, não é? Foi um local onde se enfrentaram, não é, revolta, onde pessoas foram assassinadas. E aí, vários acontecimentos de violência, de morte aconteceram naquele lugar. E aí a lenda diz que quem vai pela madrugada ali escuta o choro de um menino. E aí por que esse menino chorava? Cabe na nossa mente várias imaginações. Será que esse menino chorava porque viu seu pai ou sua mãe sendo morto e depois ele também foi morto? Qual será a história desse menino? O que é que está por trás dessa história, dessa lenda? Então, é muito importante você pensar, não é? Imaginar, dar asas à sua imaginação. Vocês sabiam que quando estamos lendo ou imaginando, não é, sobre determinada história, o importante é que quando lemos algo, quando lemos uma narrativa, estamos lendo sobre história, sobre geografia, seja o que for, até sobre matemática. Vocês sabiam que as nossas ideias, elas se multiplicam? Então, por isso que é muito importante ler, reler, não é? Se dispor a ler, a escrever, porque as nossas ideias, elas se multiplicam a partir desta ação. Vamos seguindo. Nós temos aqui a lenda do pai do mangue da torre. Então, nesta lenda, tem outra história, outra imaginação. Essa é para quem mora no bairro da Torre, zona norte de Recife. Próximo ao mangue do rio Capibaribe, há uma figura que ninguém conhece ao certo, mas escuta muito bem. Sempre próximo da meia-noite, uma gargalhada estridente e maléfica corta o céu do bairro e assusta quem estiver próximo às margens do rio. Dizem que se trata do pai do mangue. Ninguém sabe ao certo o que ele quer. Mas se eu fosse tu, não ficava dando mole por lá de madrugada, não. Então, nesta lenda, envolve toda uma crença, não é? Onde
Existem pessoas que eu garanto que já passou lá de madrugada e nunca ouviu nada. E existem aqueles que dizem que ouviram, não é? Esta gargalhada estridente de tal lenda que é contada ao longo dos anos, do tempo, né? Foi contada de geração em geração. E há essa crença envolvendo esta lenda. Então, há muitos que vão dizer, né, como diz o título aqui, o pai do mangue, que ele é o protetor do mangue. Outros dizem, não é, que não sabem, não é? Mas pessoas que passam ali assustam. Então, é interessante pensarmos, né, em toda essa realidade cultural de crença, onde sempre vou dizer para vocês que vocês são livres para imaginar, acreditar ou não. Talvez vocês achem, não é, pensem assim: ah, professora, eu nem acredito, mas eu nem acredito nisso, né? Eu já estou adolescente, eu não acredito em lenda, em histórias contadas, em lobisomem, em comadre Florzinha, em lendas urbanas. Eu não acredito em nada disso, não é? E aí você é livre também para não acreditar em nada, não é? Ou você pode acreditar em algumas e outras não. Eu sempre direi que você é livre para acreditar naquilo que você quiser. Vamos seguindo. Nós temos aqui a sedutora da curva de Dois Unidos. O pequeno bairro de Dois Unidos, na zona norte do Recife, tem vários relatos sobre a assombração de uma bela moça que aparece na curva próxima a uma antiga fábrica do local. Tudo começou quando um senhor meio cheio dos goró, altas horas da noite, se aproximou da fábrica e avistou uma bela mulher de longos cabelos loiros e corpo esbelto. A mulher se aproximou do sujeito, perguntou se ele tinha um cigarro para lhe dar. O homem, então, começou uma conversinha animada com a moça, e assim que a beijou, sentiu ossos pontiagudos. Quando abriu os olhos, viu que era só uma caveira em sua frente. Por isso, caro homem que gosta de uma, tenha cuidado de tomar uma, não é? O que é tomar uma aqui para nós que somos nordestinos? É tomar uns goró, não é? Tomar uma cerveja, não é? E outras misturadas. Então, não é? Essa lenda foi construída em cima de uma alucinação, não é? Vamos dizer assim. Alguém estava bêbado e teve uma visão, não é? De uma moça muito bonita que lhe pede um cigarro e quando ele vai beijá-la, abraçá-la, ele percebe que é apenas uma caveira. Não é? Não era essa moça esbelta e tão bonita que ele tinha visto na sua alucinação. Essa foi a história da lenda, não é? A sedutora da curva de Dois Unidos. A menina sem nome de Santo Amaro. Então, nós temos aqui, não é, uma lenda diferente, que de certa forma é uma lenda que se tornou também uma lenda religiosa. Não é? Então, nós temos, envolve fé, crença também. Não é? E aí nós temos aqui, não é, uma lenda que aparece, não é, no cemitério de Santo Amaro. Há uma menina enterrada sem nenhuma inscrição, sem nome, sem nada. Ninguém sabe ao certo qual a história dela ou como o corpo foi enterrado ali. Há relatos, porém, de uma assombração pequenininha, com o formato de menina, que corre atrás de carros à noite, que passam nas ruas próximas ao cemitério. Há também quem acredite que a menina esteja mais para a santa do que para a assombração. Percebam aí, não é? A crença religiosa, não é? Quando há pessoas que acreditam que ela não é uma assombração, ela é uma crença. E aí é interessante respeitar a crença das pessoas, por que não? E aí nós temos aqui, não é, a informação também, que pedidos a ela já foram realizados. Escolha o seu lado. Então, coloquei, não é, isso aqui para deixá-los livres, não é, percebendo que você pode acreditar que é uma assombração ou ela é santa e atende aos pedidos que é feito. Você é livre para acreditar no que você quiser. Vamos seguindo.
nós temos também os fantasmas, são mais de um, não é? Do Teatro Santa Isabel. E aí eu não trouxe relatos sobre esses fantasmas, mas reza a lenda, não é? Que contada, acredito, por funcionários, pessoas que trabalhavam ali, que houve, de certa forma, algumas aparições, não é? Alguém ou cheio dos goró, ou dormindo, sonolento, ou de olhos bem abertos, viram algumas aparições no Teatro Santa Isabel e contaram que ali também eles escutaram vozes, viram pessoas transitando, não é? Dentro do teatro, viram portas baterem. Então, tem as suas diferentes informações sobre essa lenda dos fantasmas do Teatro Santa Isabel. Nós não sabemos também, se formos pesquisar, e aí eu incentivo vocês a essa busca, a essa pesquisa, a esse aprofundamento dentro do conteúdo. Se você for pesquisar, de repente a gente não sabe o que aconteceu também dentro ou nesse terreno do Teatro Santa Isabel. Eu tenho certeza, se formos nos aprofundarmos dentro deste conhecimento, nós vamos descobrir tantas coisas, teremos tantas informações de acontecimentos que houve dentro do teatro ou neste terreno, neste local aqui. Então, nós vamos ter todo um embasamento para o aparecimento desses fantasmas, como também temos na Praça Chora Menino e em tantos outros lugares. Então, mais uma vez, eu deixo claro que vocês são livres para acreditarem ou não, não é verdade? Vamos seguindo. Temos a lenda do Papa Figo, não é? Uma lenda aproveitada, que hoje os meninos, se as mães forem contar, os meninos nem querem ouvir e nem vão ficar em casa às vezes, porque a mãe vai dizer que alguém vai passar e vai levá-lo. Não funciona, essa lenda não funciona, não é? Nos dias de hoje. Segundo conta a lenda, esse ser é um homem velho e maltrapilho, que vive perambulando com um saco nas costas, onde guarda os ossos das crianças que ele capturou. Também conhecido como um homem do saco, essa figura teria a intenção de pegar as crianças para comer seus fígados. Por isso, o nome Papa Figo. Em algumas versões, ele teria a aparência de um homem idoso. Em outras, possui também grandes orelhas e dentes de vampiro. A história é contada para as crianças com a finalidade de causar medo e afastá-las de estranho. Então, essa lenda ela foi contada por muitos responsáveis, né, para que a criança não fosse para a rua, né, não falasse com estranho. Né? Hoje, essa lenda, ela de repente esteja sendo vivenciada de outra forma, não é? E aí eu reforço o cuidado dos pais, né, com os seus filhos, porque realmente nenhuma criança nenhum adolescente aceitar nada de estranho e nem aceitar nenhum convite de um estranho para ir para nenhum lugar, porque você não conhece as pessoas. E aí é interessante essa lenda, pensar, contextualizar essa lenda na realidade de hoje, não é? E tomar alguns cuidados. Então, agora, nós estaremos expondo algumas lendas folclóricas, que está aqui também nesta aula, não é? Como falei para vocês, elas fazem parte de toda uma cultura dentro do nosso povo. Então, lembrando, à medida que vão sendo ouvidas e recontadas, as lendas vão sendo modificadas pela imaginação de quem as conta, que é o povo. Então, vamos conhecer ou rever alguma das lendas mais conhecidas. Então, prepare-se, né? Lembrando que as características das lendas é uma mistura de fantasia, ficção e realidade com o objetivo de explicar alguns acontecimentos ou algum fenômeno que existe na natureza. Então, nós temos, só lembrando, não é? Nós temos a lenda do lobisomem, não é? O lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro
embora seu surgimento remeta à Europa. É conhecido por ser um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia e sai em busca de vítimas para poder alimentar-se do sangue delas, ou simplesmente matá-las. Essa lenda é bem conhecida mundialmente e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais dela. Então, nós temos várias, não é? Então, nós estamos só revendo, nós temos a comadre Florzinha também, que é conhecida como a protetora da mata, e aí nós já ouvimos falar sobre ela e vocês conhecem. Nós temos outras lendas, como a lenda da Iara, e temos também a lenda do boto cor-de-rosa, não é? Que é tão falada, e eu estou apenas revisando, não é? Esta aula com vocês, e aí eu tenho outra lenda aqui do Centro-Oeste, que é a Mãe de Ouro, não é? Que é outro ser mítico. E aí eu gostaria que vocês estivessem pesquisando e vendo se é interessante este conteúdo para vocês. Mas nesse momento eu gostaria de chamá-los para praticar, não é? Criar um personagem e organizar um texto narrando uma lenda urbana ou até mesmo folclórica inventada por você. Eu acredito que outros escritores e narradores estão surgindo na nossa educação. Então, fica aí, não é, a nossa aula que foi revisada e eu gostaria de convidá-los a assistir a próxima aula, não é, se organizar e assistir a nossa próxima aula, que será de narrativa também, falando sobre fábulas. Ok? Na próxima aula, nós teremos também o reforço, não é? Nós estaremos reforçando, lembrando a oportunidade que vocês têm de entrarem no nosso app, não é? Através do QR Code, seja o seu celular Android ou iOS, vai estar aparecendo aqui o QR Code, onde vocês aproximarão a câmera e estarão se conectando, ok? Então, a nossa aula termina por aqui. Até mais, nos vemos em breve.